Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemma bäst. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo, estou aqui com o William. Opa! Olha só essa introdução. Opa, tô lendo. Mais autoestima, assim, né? Levanta a gente pro alto, né? A energia lá em cima. Estamos gravando no fim do dia de uma terça-feira, cara. Essa energia toda, que bom, né? Que bom. Na verdade já é noite aí, né, Will? Tô viajando aqui já umas 10 da noite aí onde você tá, né, cara? Não, já é de manhã, já. Não, brincadeira. Caramba, cara. Você tá no Catar, né? Você tá no... Onde você tá, né? Tipo... Eu vim fazer um walkabout da Austrália. Entendi. Legal, muito bom, muito bom. Bom, estamos aqui com a mesa completa aqui, eu diria, né? Nessa mesa da sala de visitas. E recebemos mais duas pessoas aqui. A primeira dessa mesa aqui é o Renato Cagliari, que já veio aqui, né? Nos prestigiar com a presença dele aqui no podcast. Mas eu vou deixar você se apresentar, Cali. Boa, valeu. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vou falar um pouco rapidamente sobre mim, né? Trabalhei com tecnologia muitos anos atrás, meio que já esqueci de desenvolver, mas trabalhei uns 10 anos no início. Faz mais de 10 que saí da área, mas estou na área de tecnologia ainda. Trabalho com design organizacional, muito voltado à cultura de organização, e também trabalho apoiando times de produto, de alguma forma. Muito bom, é isso aí. Já tive o prazer de trabalhar com essa fera chamada Cagliari. Muito bom. Estamos aqui também nessa mesa de discussão aqui com o Gustavo. E aí, Gustavo? Tudo bem? Prazer, todo mundo. Obrigado por me deixarem estar aqui. Meu nome é Gustavo, expat, vivendo em Portugal. Trabalhei com engenharia de vídeo, depois low code, a sério, para empresa grande, programando, fazendo app de verdade. E agora eu trabalho para uma empresa na Irlanda, remoto, como desenvolvedor back-end Go. Muito bom. E eu tenho um canal no YouTube. Olha aí, ó. Já fala já pra galera aí já onde que é o canal, o username aí. Você vê, é tão grande, mas tão grande canal que eu nem lembro de apresentar ele. É youtube.com/gliderspace. Eu faço umas lives e uns vídeos de Go lá também. Muito bom. Vamos deixar aqui o link, né, do canal no post do episódio pra você que tá interessada em conhecer mais. Muito bom, acho que o Gustavo já deu uma leve introduzida aqui no tema, né? Ele falando um pouquinho sobre a experiência profissional dele. Hoje a gente vai falar sobre o low code, olha só, né? Um tema que surgiu aí nas últimas semanas nas interwebs, né? Eu diria aí, nas redes sociais de volta, né? Acho que um tempo atrás eu lembro muita gente falando sobre isso como algo super recente e tal, e agora voltou um pouco esse assunto nas comunidades de programação aqui do Brasil. E a gente queria trazer aqui um contexto, né? Do que é o low code, né? O que não é, quais as plataformas, o futuro, demanda, enfim, vários tópicos aqui que a gente vai destrinchar junto com o Cali e com o Gustavo nesse episódio do DNE, logo depois da nossa viradinha. E voltando aqui pro nosso episódio, né, a primeira pergunta que eu acho que pra deixar todo mundo, né, na mesma página, né, o que seria o low code, né? O que quando você diz low code, né, o que a galera consegue entender ou deveria entender, né, quando a gente fala desse assunto, né? Quem quer introduzir esse tópico aí? Low code, assim, isso eu falava com todos os programadores low code com quem eu trabalhei. Low code é uma praga do nome que foi inventado pro game
alguém que teve um momento iluminado de marketing, entendeu? Que ele serve a um objetivo só, trazer a antipatia das pessoas, entendeu? Porque você pega o ganha-pão de todo mundo trabalha com desenvolvimento web e mobile, que a maioria desses sistemas o foco é desenvolvimento web e mobile. Você fala, olha, sabe aquela coisa que você faz? Quase não vai precisar. O nome diz isso, basicamente, né? Então você traz essa animosidade toda. Mas teve muito nome na história, Visual Programming Languages, os famosos RADs, né? Delphi foi um, Visual Basic foi outro, a gente teve OpenJava, teve vários outros, mas é basicamente uma plataforma que automatiza ao máximo as operações que ele considera como muito repetitivas. A gente está falando aí do CRUD, né? Dos formulários básicos, importação, exportação de Excel, importação, exportação de arquivos XML, o upload de imagem, o upload de áudio. São coisas que todo sistema tem, né? Aquela maldita daquela planilha para você ver tudo. Na maioria são sistemas corporativos. Todos eles têm, e todos eles a gente tem que fazer de novo. E se a gente está trabalhando para uma empresa grande ou para um cliente grande, ele tem a mania de fazer a gente assinar um termo, né? Quando a gente está desenvolvendo. Então a gente não pode nem aproveitar a parte do Codebase depois. Então ele vem nesse foco de que tudo que é automático, tudo que é repetitivo, você já tem ele entregue pronto, só precisa desenvolver de fato o que é único, né? Se você precisa de um sistema muito complicado, uma página muito complicada, com geotagging, com alguma coisa do tipo, aí essa parte você desenvolve o que eles chamam de widget ou módulo, que aí sim é programação tradicional, e você personaliza, né, a biblioteca de coisas que ele tem disponível, assim. Basicamente isso. Isso que é low code, assim. É um Visual Studio em esteroides. Muito bom. E então eu vou deixar a pergunta do que não é low code pro Calhari aí, pra ele trazer pra gente aí. O que não é low code, cara? Caramba, mas a gente pega um cara que manja muito de low code e fala o que é. Você passa pra mim o que não é? É foda. Cara, é uma boa pergunta. Eu tô pensando ainda sobre ela, porque como eu também venho de usando várias ferramentas no code e low code, o que não é low code, eu vou tentar fazer, em vez de responder, eu vou entrar numa provocação. Java não é low code, cara. Java não é assembly. Ou é muito de baixo nível, né? A brincadeira com Java é porque é muito verboso mesmo, sabe? Então, é verdade. Too much code. É high code, né? Too much code. Eu fiquei pensando aqui sobre o que não é low code, mas numa provocação pra mim, né? O que hoje em dia, né, falamos aí do CRUD, essas coisas que vêm melhorando e diminuindo o código que tem que fazer das coisas. Pegar low code é uma provocação até pra gente saber, será que isso é a questão de ter menos coisas automatizadas? Mas me parece que tudo isso é uma questão de nível das coisas, né? Por exemplo, quando você está programando usando um framework, sei lá, você está usando React, uma linguagem JavaScript, ela pode ser talvez low code, já foi as linguagens anteriores e sem framework. Cada vez você programa mais. Então, eu acho que tem muita questão de nível. O quanto você coda, o quanto já tem coisa pronta. Por exemplo, você vai ver um sistema de autenticação hoje. Você vai fazer tudo na unha ou você vai usar o Firebase? Firebase é low code nesse caso, que você está usando alguma coisa. Então, eu tentaria responder mais com essas provocações e exemplos, assim, do que uma definição. Uma coisa que eu fiquei aqui na cabeça, pouco antes até da gente começar a gravar, eu lembrei que há uns 20 anos atrás eu fui estudar um pouco mais sobre Oracle e banco de dados, e aí eu lembro que tinha aquelas plataformas da Oracle também, que era o Forms e Report. Não sei se vocês chegaram a conhecer isso. Era totalmente low code. E eu lembrei também do GeneXus, ou seja, tipo, eu acho que é bem o que o Gustavo falou, low code não é de agora, o pessoal só rebatizou isso com um nome bonitinho e chipou. Essa é a real. Uma coisa que eu lembro, é só um momento pra descontrair aí, né, que o Léo vai conseguir achar pra gente a referência da entrevista do rapaz lá, do senhor falando lá, né, que orientação a objetos é arrastar os objetos na tela, né, que era isso. Solta na tela e ele fica, né, ele sobe onde ele tá. Então, exatamente, então... É uma linguagem estruturada. A pessoa tem que escrever a linguagem, né? Diferente de hoje, que a linguagem é orientada a objeto, onde você pega um objeto, arrasta esse objeto para outro local, ele entende que aquele objeto tem que estar naquele local futuro e ele escreve a linha de programação.
Mas assim, no fim das contas, né, eu lembro, e aí eu já vou entrar também em outro ponto, né, que eu lembro muito bem da época que eu comecei a fazer programação front-end, né? Você tinha o Dreamweaver, cara, que ele tinha um monte de componentezinho HTML que você colocava na tela e você ia criando tudo na parte visual. Você não via código, né? Você só via realmente a interface sendo criada ali, né? E ele dava vários paus, assim, porque não era uma ferramenta muito boa, assim, né, pra... E tem que lembrar que você tá lidando com um browser também, né? Então já não é aquelas coisas assim, né? Mas eu lembro do Dreamweaver como essa referência pra mim, assim, de você ter a programação mais visual, assim, né? Mais voltada à interface, menos hardcode, assim, né? Tipo... É engraçado que você falou que não é fácil lidar com browser, né? Imagina 15 anos atrás, que é a época que a gente usava o Dreamweaver, né, cara? E aí eu lembro... Frontpage. Eu lembro que ele tinha os dois modos lá, que era o código e o visual. E aí às vezes você arrastava uma parte do outro, encerrava tudo, todo o código misturava, virava... Era exatamente isso. O pecado do Dreamweaver é que você podia ver o código que ele montava depois, né? Porque aquilo era uma barbaridade. Aquilo era um XHTML cavernoso. Mas as funçõezinhas que ele criava, né, cara? Aquelas funções. Nossa, aquilo era horrível. Era horrível. Aquele código gerado era horrível. Mas assim, a computação tá adiantando justamente pra não, sabe, esses geradores de código não são mais tão ruins quanto antigamente. O que era o Dreamweaver hoje, ele sobrevive através daquela ferramenta do Bootstrap, que é o Bootstrap Studio. Ele é basicamente um Dreamweaver. Quando eu apresentei isso pra minha mina, só dando, né, um contexto, ela é desenvolvedora full stack, a primeira coisa que ela falou foi: esse negócio de low code vai tirar o emprego de todo mundo. Olha só, isso entrega tudo pronto, isso, aquilo, outro. Mas conforme ela foi começando a usar, né, hoje ela já tem uma licença paga do Bootstrap Studio e não usa o trabalho dela sem isso, simplesmente porque tem muito projeto que, sabe, não tem um designer pra entregar pra ela a coisa já desenhada, a coisa já planejada, e aquilo ali agiliza a vida dela monstruosamente, principalmente no mercado onde o cliente, com essa cena de Agile, o cliente tá cada vez mais querendo, no final de cada 2 semanas, eu quero ver a página bonita, eu quero ver a animação, eu quero ver a coisa funcionando, que aí já entra noutra treta, que é o pessoal do back-end se sentindo subvalorizado, porque o cliente não vê o que ele tá fazendo, né? Ele só vê a página bonita com os gráficos, né? Mas isso sempre existiu. É legal ouvir vocês falando isso, porque, bom, a gente já desmistificou aqui essa coisa de ser algo super novo, super, né? Eu acho que não é, né? Assim como muita coisa na programação, né? A gente já falou aqui de outros tipos de teorias, de ferramentas e arquiteturas que não são não há nada novo aí debaixo do céu aí, né? Mas assim, eu acho que o lance todo, pra mim, acho que é o quanto que a gente tá falando da maturidade das ferramentas, né? Que no Bootstrap Studio é sensacional mesmo. Eu já usei pra fazer alguns protótipos e é muito bom, assim. Não dá nem pra comparar com as habilidades do Dreamweaver, assim, né? Mas aí a gente acabou focando aqui, pelo menos eu acabei focando muito na parte de interface. E no back-end, assim, né? O que vocês têm, assim, de exemplos? Cara, no back-end é uma coisa um pouco mais complicada, porque você precisa estar muito orientado a checar o que está sendo feito, né? Existe sempre aquela desconfiança do código que está sendo gerado ali, até principalmente do ponto de vista de segurança, assim. Mas existem ferramentas para fazer isso, entendeu? Uma que eu cheguei a utilizar e que eu até pensei, foi para um cliente específico fazendo um freelancer, que eu até pensei, eu acho que isso não vai dar pé, assim, eu acho que isso não vai dar conta, mas deu, e eu me surpreendi, foi o Node-RED, né? Que muita gente só vê quando compra um Raspberry Pi para brincar, vê aquele íconezinho lá, nunca futuca. Eu já vi uma API pro cliente totalmente feita em Node-RED, gigantesca, com coisa de, sei lá, 150, 200 endpoints diferentes, assim. E eu olhei aquele gráfico gigantesco, porque o Node-RED, ao contrário de umas outras ferramentas, que nem o OutSystem e o Mendix, ele não te permite, quer dizer, ele permite, mas não é tão agradável a forma de fazer, você compartimentabilizar, você separar em subfunções e chamar uma função dentro da outra. Então você acaba com os fluxogramas, né, com os gráficos gigantescos, assim. Mas tem isso e tem umas outras ferramentas que tem uma pra Mac que é sensacional, que ela é basicamente
uma IDE inteira só orientada à API, que é o POL, se eu não me engano, que você desenha, você basicamente escreve o esquema do que você quer, né, dos endpoints, e ele faz todo o resto. Quer dizer, você ainda escreve alguma coisa, mas aí você está escrevendo na especificação. Você basicamente escreve a documentação da aplicação e ele constrói a API para você. Assim, tetei. Animal. Você me lembrou aí também, cara, que assim, eu vou puxar minha carteirinha de rubista aqui. Desde a versão mais antiga que eu conheço do Rails, acho que desde a versão 2 ou 3, a gente tem o scaffold lá, que sai gerando tudo. Então você define, tipo, via command line seu modelo, que é o basicão, e ele sai gerando código. E aí isso foi de alguma forma, isso foi herdado para esses frameworks mais novos. Então, tipo, na comunidade Elixir, a gente tem o Phoenix, que tem o mesmo tipo de gerador de código, que gera todo tipo de código ali, de back-end mesmo. E acho que vários outros frameworks têm o mesmo paradigma ali, de você gerar um código. Geralmente é o que você falou ali, você está gerando o crudezão, que é o seu código base, e depois você vai especializar ele com as especificidades do seu modelo de negócio. Né, cara? É isso que vai acontecer. Não é à toa que o Elixir foi feito por uma pessoa que desenvolvia em Ruby, né? Sim, eu valeu. Ele era desenvolvedor Ruby durante muitos anos, assim. E o Ruby, eu acho... Isso eu já brincando com outras pessoas, já cheguei a comentar isso, que eu cheguei a mexer, porque quando eu saí da linguagem que eu trabalhei durante 8 anos, eu falei, tá, pra onde que a gente vai? Eu comecei a explorar várias linguagens, né? Algumas eu odiei, outras eu gostei. Todo mundo tem suas preferências. E eu passei por Ruby e eu falei assim, gente, isso tem que ter sido criado por um japonês, porque a quantidade de caractere que um japonês tem que memorizar na 8ª série de kanji, daqueles símbolos, cada um significa uma palavra inteira, tem que memorizar no colégio, no fundamental e no médio, é equivalente à quantidade de método que você tem para lidar com uma array em Ruby. Quantidade de coisa que ele te entrega na mão, assim, né? Por exemplo, em Go, um dia desse, eu tava precisando... Eu falei, pô, vou escrever um código sucinto, simples e claro para tirar esse item da array. Não tem, você basicamente tem que fazer na mão, assim. O Ruby, você dá um espirro e já sai ele. É feito justamente para isso, para ser rápido, fácil e simples, assim. Sim, é uma linguagem boa, eu gosto. Eu não fui para ela porque eu olhei para ela e falei, eu não vejo muita empresa usando. Já foi quando desceu um pouquinho o hype dela, porque ela teve um período de hype que todo mundo usava para tudo, né? A quantidade de bootcamp que apareceu, a quantidade era gigantesca, depois deu uma leve diminuída, e quando eu tava no processo de procurar uma nova linguagem de programação, foi esse processo que deu uma diminuída. Eu falei assim, vamos ir pra alguma coisa que tá indo na hype, assim, pra ver se a gente investe, embarca nela, assim, cresce. Assim. Aí eu acabei não indo, acabei indo pra Go, assim, né? Mas experimentei. Elixir, eu tomei uma surra de programação funcional, como todo mundo. Mas é uma boa linguagem, entrega bastante coisa pra ser altamente produtiva, é uma linguagem ótima, assim, né? É legal isso que você falou do Elixir, cara, que assim, eu faço parte da comunidade Elixir há uns 5 anos já, desde 2015 que eu conheço a linguagem, mas que eu comecei a trabalhar firme mesmo com Elixir foi ali em 2016. Cara, demorou acho que uns 4 meses pra cair a ficha do funcional, assim, sabe? Tipo, várias vezes eu me peguei pensando, assim, escrevendo código funcional, mas, tipo, pensando em orientação a objeto. Até que um dia caiu a ficha. Eu falei, caramba, por que eu tô fazendo isso, cara? Pra mim foi mais ou menos isso, assim. Eu saí de uma linguagem que era totalmente... Que assim, ela nativamente é totalmente procedural. Foram 8 anos trabalhando com Lua. Quer dizer, quem é que usa Lua? Só eu, aparentemente. Só eu e um bando de asiático e russo. Mas quando eu fui procurar outras linguagens, isso teve um papel muito grande também, assim. Eu olhava pra funcional, esse código tá puro. Aí eu apresentava pra alguém no grupo e o pessoal falava assim, não, cara, não, isso tá totalmente errado. Para de pensar em orientação objeto. Isso me desanimava bastante, assim. E eu tentei ir pra algumas linguagens que eram pesadas em orientação a objeto também. E também acontecia a mesma coisa, assim, sabe? Eu escrevia objetos, sabe? Escrevia classes sujas, muito sujas, mexendo com tudo. E por isso que quando eu fui pra Go eu gostei, porque Lua remete e cobra que você entende um pouco de C, né? E
E C não é tão forte em orientação a objeto, é uma linguagem nativamente procedural, por mais que, né, tem gente que faz mágica com ela. E Go pra mim foi sensacional, porque ele tinha todas as partes que eu gosto de orientação a objeto sem a parte chata, assim. Cara, mas assim, voltando ali pro tema do episódio um pouco. Pois. Não adianta, né, cara? A gente sempre vai dar uma fugida do tema. Mas assim, a gente falou um pouco ali de low code e no code, cara. O que vocês têm a falar sobre no code, assim? Qual que é a principal diferença de low code e no code? Tem que acabar a programação, é isso que eu vi? É isso? É isso que eu quero. Quando eu ouço no code chega de programação, né? Na verdade, quando eu ouço no code, eu ouço a pessoa falando, eu não quero saber de desenvolvedor, é muito difícil lidar com o desenvolvedor, cara. Como o Gustavo falou antes, eu acho que eu fico pensando que sempre vai ter espaço para algo mais customizado, para a parte mais complexa. Então, desde o início, né, eu programei Clipper, COBOL, vim depois pro Delphi Visual Basic, que realmente é low code. Só que não vai acabar, conforme vai avançando, vai aumentando a abstração da linguagem, facilitando um monte de coisa. Você fala de Ruby on Rails aí, faz sarel com o negócio, mas sempre tem espaço para fazer. Você não quer fazer o CRUD hoje, basicão, você quer fazer coisa mais pertencente ao seu negócio ali, que entrega mais valor. Então, o que eu vejo que no code, como eu enxergo, realmente você evita questão de código o máximo. Você pega aí, um Zapier da vida, um Integromat, que é para trás, ou você pega um Bubble lá para frente. O que você vai usar de código, você pode até usar customizado, mas possivelmente você não tem que usar para as questões mais básicas. Então, nós temos um sistema inteiro sem código, mas isso, ao meu ver, não tira o espaço do desenvolvedor. Você vai estar tendo desenvolvedor fazendo essas ferramentas justamente para facilitar ou fazendo a complexidade do negócio. Você vai numa empresa que é distribuição do marketplace, combinar coisas com modelagem de dados. Possivelmente você vai ter que fazer alguma coisa ali que é bem customizada com código mesmo. Só que, curiosamente, essa preocupação, né? Cada vez mais, hoje você vai levantar um blog. Eu não sei se um dev vai falar, eu vou codar tudo agora, ou vou usar um Ghost ou WordPress. E-commerce, será que eu não vou usar um plugin do WordPress e talvez o Shopify? Eu vou codar o e-commerce inteiro, vou fazer a autenticação da porra inteira. Então, eu acho que os próprios... A gente como desenvolvedor, eu me colocando no chapéu aqui temporariamente, você quer fazer aquilo que é principal para o negócio e o que está bem estabelecido já e funciona bem, eu vou fazer isso para acelerar meu trabalho. Como eu penso, né? Sim, eu acho que assim, é um passo à frente de um termo, de um tópico que já é cartinha repetida em desenvolvimento de software, que é o dry, né? Don't repeat yourself, assim. Você já tem a coisa pronta, você já tem útil, assim, né? Drupal existe pra isso, Joomla existe pra isso, WordPress existe pra isso, né? E é uma coisa que já tá há muito tempo, assim. Quem trabalha com PABX, né? Com programação de sistema de áudio, de sistema de SMS, já tem até muito tempo, assim. Eu tava olhando pro Twilio, né? O Twilio tem uma interface inteira para você construir por fluxograma, aquilo que você não toca no código, mas é uso específico, né? Domínio específico. Então, o escopo é muito mais limitado e isso faz com que seja possível você ter uma ferramenta em produção que você literalmente não precisa programar nada, porque você sabe, quando você está usando aquilo ali, você sabe que você está usando para um objetivo. Qual é? Para lidar com SMS, com mensagem, com chamada de API, que seja, né? Então, para aquilo ali, você tem os determinados métodos para serem usados. Acabou, constrói em cima daquilo, assim. Acrescentando uma coisa no que vocês falaram aí, o que eu acho legal, assim, desse tipo de ferramentas, tipo Zap, essas ferramentas que beiram um pouco no code ou low code, é dar o poder na mão das pessoas que não são desenvolvedoras, sei lá, tipo, pessoas que são de negócio, para testar a hipótese o quanto antes, e depois a gente entra nos detalhes mais técnicos, né, na especialização que o Cagliari falou. É óbvio que você não vai codar a parte core do seu sistema, o seu algoritmo principal ali, usando a ferramenta de no-code at all, assim. Mas é interessante que você consegue agilizar o processo de testar hipóteses, né? De fazer as pessoas de negócio testar coisas sem precisar muito de um desenvolvedor para tocar isso.
Sim. Um último pontozinho em cima disso, assim, que eu tava até vendo há pouco tempo e eu achei sensacional mesmo, foi um vídeo de eu sou péssimo pra nome, de um dos caras do Shark Tank dos Estados Unidos, que é um carequinha que ele fez dinheiro pra caramba com business, dele falando da aceleração pra tecnologia que Covid, a pandemia, trouxe. E uma coisa interessante é que você de repente teve muitas empresas de retalho, de varejo, assim, principalmente na Europa, que viviam de vender os itens frente a frente, pessoa a pessoa, e não podem mais fazer isso. Então de repente você tem uma empresa, por exemplo, em Portugal, onde eu tô, onde foi obrigado a fechar tudo aqui, tudo fechou. Essa empresa, do nada, ela tem uma quebra de capital, ela não tem renda nenhuma, ela não consegue manter ninguém. Uma ferramenta dessa de no-code pode ser uma opção para ele de não reinventar a roda, entendeu? No Brasil não tem isso tanto, mas na Europa você tem a Amazon, uma presença muito grande aqui, e a Amazon tem o Marketplace. Então, uma semana, sabe, você com um grupo de pessoas de administrativo consegue pegar todos os seus produtos, cadastrar na Amazon Marketplace, fazer uma gateway para, sabe, que é basicamente usar um sistema desse de low code, do no code, para fazer basicamente a conexão com o software de logística dele, assim, para poder ter o controle de estoque dele, saber quando tirar um item, como colocar um item, e bum, ele voltou a gerar lucro, entendeu? Pegou os vendedores dele, moveu para encaixotar coisa, voltou a gerar lucro num tempo recorde sem ter que desenvolver uma plataforma pequena que ele vai ter que fazer rede social, vai ter que fazer link afiliado, vai ter que fazer 1000 coisas para trazer para ele um público que automaticamente vai para onde? Vai para Amazon, sabe? Amazon Espanha, Amazon Inglaterra, etc. Né? Então, sabe, isso salva a gente do desespero de ter que demitir um monte de gente enquanto aquela ferramenta tá funcionando e mostrou que aquilo, ok, é viável, dá para mudar o meu esquema de negócio, eu pivotar o meu esquema de negócio inteiramente para lidar com vendas online. No background, vamos contratar alguém de desenvolvimento para fazer uma versão 2.0 que de fato tem uma loja própria, de fato é um sistema completo meu, onde eu posso fazer showcase do que vai vir daqui a 6 meses, por exemplo, que é uma coisa que a Amazon não permite. Muito bom. Bom, a gente vai só pro nosso muralzinho rapidinho e a gente já volta com a segunda parte desse papo que tá bem bacana e a gente vai continuar aqui desmistificando algumas coisas de low code ou no code. E chegou o nosso muralzinho aqui do dia 425 de 2020, né, Ramon? De março de 2020, não se esqueça disso. Março de 2020, chegamos aqui, né? E olha só, né, cara, 2021 começou e eu já estou esperando o fim dele, cara, porque eu quero ser vacinado. E você, Ramon? Nossa, eu quero muito, cara. Eu tô preparadíssimo, velho. Tô com o bracinho aqui, ó, preparadíssimo. Se quiser vir no popozinho, também tô preparadíssimo, cara. Sim. Me manda todas, cara, quero todas. Exato, cara, exato, né? Eu, não tenho problema em virar jacaré, não. E você, cara? Eu tô também tranquilo. Nossa, se eu virar jacaré, melhor ainda, né? Porque, pô, nadar tranquilão, curtir um lago aí, né? Então... Exatamente, né? Ficar boiando na beira da lagoa ali, suave. Nossa, queria muito, viu, cara? Se bem que tá secando todo o nosso Pantanal, né? Então, tô pensando aqui se vale a pena mesmo, né? Dado que a gente tá destruindo a nossa mata nativa aqui do Brasil, né, cara? Então, não sei se ser jacaré é uma boa opção não, viu, velho? Talvez nos dias de hoje, talvez não esteja valendo a pena muito não, viu? Talvez esteja complicado, é muito fogo pra correr, né? Muito fogo pra correr. Pois é, triste. Mas vamos dar a saída do nosso... sair desse mood de tristeza aqui e falar um pouquinho de alegria, né, cara? De alegria de ter essas pessoas, essas empresas maravilhosas que nos apoiam aqui no Dev na Estrada durante um bom tempo já, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa galera. Logo depois a gente volta pro nosso episódio maravilhoso. E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é a nossa parceira aí de anos já, né? Eu acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí, como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que têm vagas disponíveis aí
aí e estamos no momento do mercado aquecido, então fica a dica aí, tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas pra você, com os candidatos. Então você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá, e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos do... Eu não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas para fazer o seu processo seletivo. Então, se você tá procurando uma recolocação ou uma colocação, tá procurando uma vaga nova aí, tá querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada, que a plataforma dos caras é, ó, bacaninhas. Exatamente. Quando você tava falando do contatinho, só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso, cara, desculpa. Minha mente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí pra uma vaga sensacional através da Revelo. Então, entra lá, revelo.com.br. E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs tá sempre com a gente também, né? Aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock. É maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era. Já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma badge, né? Então é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né? Voltados aí à área de programação ou qualquer outros, né? Tem vários lá dentro dos Stickers Devs. Mas você pode usar o nosso cupom de desconto Dev na Estrada e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem, porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau. Aí vai aparecer pra você, beleza? É isso, e comprem e se comprar e botar no coisa, manda foto, marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente suportando, e se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no Dev na Estrada, a gente tem o nosso Media Kit, você pode entrar em contato com a gente. Então essa área do muralzinho é pra você, empresa, ou acho que mais é focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto que seja voltado aqui pro nosso público. Você vai ter as informações lá no nosso Media Kit, entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail, contato@devnaestrada.com.br. Bora voltar pro nosso episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí, hein? Olha. Voltando aqui para nossa segunda parte do episódio, né? A gente estava falando muito sobre o uso, né, para validação, prototipação e até mesmo o exemplo que o Gustavo trouxe, né? Durante um bom tempo ali, a empresa usou ali uma plataforma low code para poder fazer possíveis migrações no futuro, né? Então começar ali um projeto, começar um produto e depois realmente fazer algo mais definitivo, né? Então aí entra uma questão que eu acho que é crucial pra gente aqui, de repente até não vou ter a arrogância aqui de dizer que a gente vai definir o uso do low code, né? Porque é uma ferramenta e pode ser usada de N maneiras, mas me parece que é muito indicado, né? Muito recomendado quando você tem alguma incerteza ali de negócio, né? Em vez de você realmente parar um time e ficar ali por meses desenvolvendo algo do zero, acho que você pode começar com alguma plataforma low code para validar as hipóteses de produto ou de negócio que você tenha antes de sair fazendo, né? Desde o zero as coisas. É mais ou menos isso, ou vocês veem algo além, né? Mais maduro que isso, né? Mais maduro do que uma prototipação assim quase que real ali, né? Quase que... É uma questão complicada. Eu acho que existe os dois. Eu acho que principalmente no mercado corporativo, sabe, Big Blue, assim, sabe? Você tá falando de IBM, Nokia, Siemens, que foi onde eu trabalhei com low code, né? Eles literalmente compraram uma empresa inteira de low code pra se livrar de outra. Só pra vocês terem uma ideia do esquema, assim. Pelo menos em Portugal, mas também em outros locais, outras áreas geográficas, a Siemens teve problema de ter que lidar com alguns departamentos usando SAP, outros departamentos usando SharePoint,
diferente, outros departamentos usando, sei lá, outra ferramenta do SAP, outras puramente em Excel, outras em Access, outras com software próprio. Era assim, era uma coisa bem caótica, né? E ela tentou negociar durante um tempo com outras empresas de low code uma licença que seja basicamente um white card, assim, sabe? Tipo, nós vamos poder ter 10 bilhões de aplicações se a gente quiser, o escopo delas pode variar o quanto que a gente quiser, a gente quer pagar uma licença. Não conseguiram, então eles falaram, bem, vamos comprar uma empresa de low code e compraram a Mendix, que é uma empresa europeia que era a principal concorrente do OutSystems, que é o monstro disso, né? É o big boy dessas tecnologias. Então, assim, eu acho que para um cenário de corporativo como esse, né, tanto que a utilização não é tanto para o público, é uma coisa realmente para gerir uma infraestrutura gigantesca, né, você tem uma quantidade monstruosa de coisas que são, como eu falei antes, padrão, né? Importar Excel, imprimir relatório, puxar relatório crude, basicamente, né? E para essas não é um protótipo, não é um MVP, é a ferramenta para produção, e é isso que vai ser usado durante 10, 15 anos, assim, entendeu? Sofrendo pequenas atualizações quando necessário. E também tem aquela pessoa menor que começa com isso para depois realmente ter no background, enquanto está gerando lucro, né? Enquanto está gerando capital, ter uma versão 2.0 mais maneira, mais animadinha, mais cheio de coisa. É basicamente o que a gente tinha no Brasil com o LX, assim. O LX teve uma época que ele era basicamente um Craigslist, assim. Ele era um produto mínimo viável. O LX, como ele era originalmente, na altura aí de 2010, 2008, 2010, cara, eu consigo fazer usa no Mendix, que é onde eu tenho mais naturalidade, ou OutSystems, eu consigo fazer o LX inteiro, desenvolver o LX inteiro em um sprint de 2 semanas, sem problema. Sim, me dá uma equipe de 5 pessoas, a gente monta isso em 2 semanas. Agora, já as coisas que tem hoje, né, foram desenvolvidas com mais calma, etc, até testada para alguns grupos de usuários antes, então isso foi feito no background com o desenvolvimento normal, assim. Eu acho que depende muito do escopo, assim, do cliente, depende do que o cliente quer, assim, se vai ser uma coisa definitiva ou se vai ser realmente um degrau para uma solução mais tradicional. Boa, legal. Eu acho que me faz lembrar realmente dessa... Você falou uma parada que eu realmente não estava considerando aqui, né? Eu lembro dos tempos da faculdade, né? Quando você tinha microsiga, a galera implementando até linguagens em cima de outras linguagens e criando suas próprias. E eu acho que essa evolução, né, para o mundo corporativo faz muito sentido, né? Então dá pra gente traçar talvez mais, né? Mas alguns rumos além de só prototipação e criação de coisas rápidas ou só para validar ideias, né? Então dá pra ver que tem gente desenvolvendo de forma madura e em escala até considerável, né? Digamos assim, né? E uma coisa que eu lembrei aqui, eu estava falando com você agora, que, por exemplo, a Internal Tools, às vezes não faz sentido nenhum criar ferramenta, depende muito do porte da empresa, mas temos ferramentas bem boas hoje em dia, né? Então você consegue atender uma empresa um porte bom, acho, para, consulta SQL em geral, é um crudezão, chamadas de API, exportar coisas, e desenvolver isso pode demorar um tempo considerável via código. Agora, configurando a ferramenta, você já conecta no banco de dados ali, já está fazendo, você faz umas telas, funciona muito bem. Então, até para a questão de internal tools, hoje em dia eu vejo bem promissor. E a questão do discovery também produto, acho que é realmente uma linha... E eu penso assim, dá para escalar enquanto ela aguentar, no fim das contas, né? Dá para fazer a validação básica, se quiser, mas de repente, dependendo da ferramenta, se você pensar, mesmo quando coda, é comum em startups que eu passei, em pouco tempo já refazer o código quase inteiro. Então, assim... E quanto tempo dura esse código? Dura o tempo que durar, cara. Você não consegue pensar quanto que vai escalar, se está tendo fit no mercado ainda. Então, eu vejo ferramenta low code, e quem sabe no code, pegando uma Bubble e outras aí. Estou falando de coisas mais lights, né? O Gustavo já está falando umas mais potentes e parrudas. Acho que dá para usar enquanto hoje a tecnologia suporta ali também. Não só a questão de escalar, mas as regras que ela consegue fazer, as integrações. Eu acredito que isso tende a avançar mais. Então, em algum momento você vai ter que querer trocar porque você entendeu melhor o seu mercado, você entendeu melhor a performance que você vai precisar, quais os serviços que você vai acabar utilizando a integração, e aí você vai customizando e criando seu próprio código.
Sim, uma brincadeira interessante aqui, que, enfim, isso foi uma coisa que eu presenciei trabalhando, porque, como você falou, realmente são perspectivas diferentes. Eu trabalhei com uma empresa grande. Falando grande, tem sede no Brasil, tem sede na Alemanha, Portugal, Índia, é gigantesca, e o software que a gente fazia servia para todos esses funcionários, né? Então era uma coisa muito grande. A gente tinha que lidar muito com o famigerado PO. Ele é o cara que, quando ele chega na reunião da Agile, ele quer 10 bilhões de coisas, ele quer que neve, ele quer que faça tudo na ferramenta, assim. Uma coisa que eu gostava muito, pelo menos quando eu tava trabalhando com uma tecnologia de low code, é que, de certa forma, ele te limita, assim, tem uma certa beleza em limitação, assim, né? Porque certas coisas que a pessoa pedia, falava, não dá pra fazer isso num sprint. Ah, por quê? Porque nós vamos ter que desenvolver um widget, a gente vai ter que pegar um desenvolvedor JavaScript da outra equipe do nosso Tech Hub, ter que puxar ela pro Mendix, mostrar pra ela como é que funciona a framework pra desenvolver esse widget. Isso vai demorar aí 2, 3... Ah, mas não, isso é muito tempo. Não, olha, deixa eu dar uma opinião. Usando essa e essa ferramenta dá pra gente fazer isso aqui, que basicamente serve pra mesma coisa, assim. Ah, ok, tem como tu mostrar um MVP disso? Só a ferramenta que tu tá propondo? Tem. A gente mostrava e falava, isso tá maravilhoso. Então, assim, limitar o cliente um pouquinho acaba sendo bom, porque você acaba descobrindo que o cliente não precisa daquilo tudo. Ele só tá imaginando, ele só tá passeando muito na internet, vendo muita coisa que os outros sites têm a oferecer, e é que nem criança loja de brinquedo, assim, entendeu? Ela olha e fala, brilhante, eu quero. Mas ele não precisa disso pra solução dele, né? E eu acho que é igual quando o pessoal fazia desenvolvimento de jogo no Super Nintendo e você tinha aqueles milhões de limitações, assim, tecnológicas. Tem uma certa elegância nisso, faz com que você, desce um pouco tua bola, assim, lower down, o que você precisa de fato? Eu preciso disso, ok, organiza-se um sprint, desenvolve aquilo, e cara, que não precisava de nada absurdo, assim, né? E pra que você vai programar isso manualmente se a maioria dessas coisas que não era tão absurda, você já fez milhões de vezes a mesma coisa pra 10 mil clientes diferentes, assim, mudando, tem ocasião em que você basicamente só muda o CSS, só muda a aparência da coisa, mas o formulário é exatamente o mesmo formulário. Caramba, isso me lembrou uma coisa que você falou bem interessante, né? A limitação tanto pro cliente, né? E às vezes eu fico pensando, aqui é uma reflexão, né? Quando a gente tá no papel de dev, às vezes tem um preciosismo também, dependendo da linguagem, você quer super estruturar um negócio de início, pensar na performance que você nem imagina qual vai ser, e isso toma muito tempo, você começa às vezes a modularizar tudo, enfim, muito antecipadamente, sendo que essas ferramentas vão te limitar, qual que é o negócio que a gente quer resolver, o que a gente quer validar. Então ela pode ser, mesmo que não usando a ferramenta, ser uma provocação mesmo, de seguir alguns princípios, como que a gente faz de forma mais simples, é pensando no negócio. Isso provavelmente vai mudar depois. Acho que essa limitação acaba sendo para vários lados e acaba, de certa forma, sendo útil também, né? Sim, não, tem muita coisa que eu acho que, assim, isso é uma coisa que talvez eu entre um pouco nos prós e contras de low code, pelo menos as ferramentas que eu trabalhei, majoritariamente, OutSystem, Appian e Mendix, né, que são big players, é que você, quando você está trabalhando com desenvolvimento tradicional, você tem um time para o cliente em que o primeiro sprint, segundo sprint, o início do projeto, o cliente não vê nada. Assim, basicamente ele não vê nada. Você está configurando a arquitetura, você está discutindo o domain model, você está discutindo 10 milhões de tópicos, você vai fazer microserviço, não justifica microserviço, faz uma coisa mais core. E o cliente não vê nada, e a única coisa que ele está pensando é, porra, eu estou pagando caro para isso, eu não estou vendo nada, assim, né? E depois é que a coisa começa a deslizar. Quando o design está pronto, quando as páginas começam a aparecer, ele começa a poder testar uma versão, sabe, interna antes de mostrar para o cliente, que ele começa a se alegrar. Com essas tecnologias de low code que eu trabalhei, foi o inverso. Logo de início, sabe, às vezes na reunião do sprint zero, quando a gente está determinando o requisito, eu já movia as caixinhas, que o pessoal tanto fala, as famigeradas caixinhas, e apresentava pro cliente, ele falava, mas nem precisa mudar, isso daí já é o que eu queria, assim, sabe, isso já tá funcionando. Beleza, sim, já vamos já joga isso como feito no sprint, assim. Na reunião com o cliente, no final do processo, quando começa o pente fino, eu quero acertar esse negocinho só um pouquinho, aí que você começa. Isso vai demorar tempo pra fazer. Isso eu vou ter que pegar esse widget que eu tô usando, vou ter que descompactar ele, abrir ele no Visual Studio, modificar metade do JavaScript dele pra poder fazer um. Então vou ter que ir, o que ele quer fazer, o OutSystem não dá suporte, ou o Mendix não dá suporte, tá, eu vou ter que criar uma Java Action pra isso. Então você abre o Visual Studio, começa a programar Java, sabe? E depois só pega aquele Java Action e arrasta
está no meio do flow, né, do organograma lógico do back-end, e pum, pronto, ele faz. Você dá os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, mas ali dentro é Java, assim. E essa parte ele não vê, mas isso ele tá vendo, tá no final. Às vezes o cliente já tá vendo uma versão beta da coisa, né, já tá mexendo numa versão beta da coisa, e o cliente fica mais tranquilo, assim, ele fica menos desesperado de que nada tá andando, assim, que é um medo, principalmente pra empresa de pequeno ou médio porte que tá contratando pela primeira vez um software house, tá contratando pela primeira vez um developer e investindo, porque é um investimento, assim, né, dependendo do país que a tarifação, você contratar uma pessoa é monstruoso, assim. Eu acho que deu pra gente dar um parâmetro bem legal, assim, né, pra galera no geral, e eu acho que, assim, uma coisa que... Aí é uma provocação que a gente faz aqui, né? Até por conta das polêmicas que a gente viu no Twitter e tudo mais. Eu acho que, primeiro que a gente desmistificou aqui aquela parada de que você deixa de ser programadora ou programador usando plataformas low-code, né? O ponto é que você ainda precisa de muito embasamento ali técnico para poder fazer propostas usando plataformas low-code, propostas técnicas que consigam atender as demandas de produto, negócio e tudo mais. O ponto é que você não precisa fazer as tarefas repetitivas, né? A gente tá falando muito disso aqui, né? Do tipo CRUD, interfaces muito, muito similares, né? Quem nunca teve que criar um formulário que valida CPF, cara? Sempre tem aí, você vai lá no Stack Overflow e você procura lá, validador de CPF, aí você tem a mesma regex, você copia o mesmo código, você entendeu? Essas tarefas bem repetitivas não fazem muito sentido mais, né? Então, pra mim, ficou muito claro, assim, que você ainda precisa ter esse embasamento técnico e de programação mesmo, né? Pra poder trabalhar com plataformas assim. Você não deixa de ser um programador ou uma programadora, ou até a polêmica toda era sobre não estar no nível, né, de alguém que programa, né, o que não faz o menor sentido também, né, a gente tá tendo um exemplo aqui do Gustavo, que trabalhou anos aí durante anos, né, numa empresa que usava muito low code, né, e tem uma vasta experiência nisso. O Kali também já chegou a validar muita coisa, né, Kali, com low code. Então, só pra deixar claro, assim, né, um pouco dessa, aí já entrando um pouco mais nas nossas opiniões pessoais aqui sobre o uso de low code, desprestigiar a área, né, digamos assim, né, como se houvesse uma necessidade dessa, né. A falácia do programador de verdade, né, a gente já teve um episódio falando disso, e eu vou colocar de novo aquele textinho do programador de verdade. Sim. Nas referências desse post, cara. Boa. Mas isso é uma coisa... Quando eu comecei a trabalhar com low code, eu vi uma palestra que me marcou muito, que foi, acho que na IOM alguma coisa, eu posso mandar o link e vocês colocam, falando sobre a história das linguagens de programação visuais. Isso me marcou muito porque foi bem no período em que eu comecei que alguém falou pra mim, Gustavo, tem uma posição aberta com OutSystem, você quer? E eu fiquei assim, foda-se, não faço a puta ideia do que é isso, nunca mexi com isso na minha vida. E logo no início dos slides ela tinha um quote bem interessante, que é: programadores automaticamente são tendenciosos para a linguagem com a qual eles começaram. Sim, e isso vale para tudo. A forma como você desenvolve, se é MVC, se é microserviço, se sabe se trabalha com dependency injection ou não, se trabalha com orientação a objeto, procedural ou funcional, tudo isso, assim. E quando você vê uma coisa que poupa-te muito trabalho, assim, é o saco de pancada novo, assim, né? Mas essa discussão existiu muito, sempre existiu. Existiu com Delphi, existiu com Visual Basic. Tá? Eu lembro do meu tio, pra quem não sabe, hoje ele já tá quase em vias de se aposentar, mas ele foi desenvolvedor no Brasil da Pimaco, que hoje é a BIC, né? E ele começou a trabalhar com Fortran. Foi com ele que, sabe, foi dele que eu recebi o primeiro conjunto de disquete com uma cópia do Turbo Pascal e um livro de Turbo Pascal falando: toma, você fica me enchendo o saco toda vez que teus pais vêm visitar aqui, toma aqui, mexe nisso aqui e usa o livro. E eu comecei a mexer, né? E eu lembro vividamente dele ter discussões com a equipe, porque para a interface gráfica da aplicação nos equipamentos de plotagem, ele gostava de usar TL e TCK, não sei se alguém lembra disso, e tinha um pessoal que não gostava de usar. Depois busquem, assim, TCL e TK.
que é uma das primeiras coisas, fazer interface gráfica da década de 90, assim, né? E ele tinha discussões porque tinha gente que não queria programar na mão a interface gráfica, porque aquele equipamento de plot, o display dele tem uma resolução de 300 por 200, não de 320 por 240, aí ele não vai conseguir fazer em TCK a tela, porque a tela vai ficar distorcida e quando o gerente da fábrica vê aquilo, ele vai reclamar, sabe? Essa discussão, ela existe desde sempre, gente, é um negócio cansativo, chega a ser cansativo. Esse textinho que eu falei do episódio, cara, é da década de 60 ou 70, assim, é antiguíssimo, assim. E no texto o cara fala que o cara falava que programador de verdade programava em linguagem de máquina, assim. Não era nem em linguagem mnemônica, tipo, ele era contra o assembler. Era linguagem de máquina, era direto no hexadecimal, tá ligado? A gente imagina um desenvolvedor desse fazendo um site pro cliente. Exato. Isso me lembra até de questão de design, né? Será que quem usa o Webflow é designer ou não? É uma pergunta que eu nem sei se tem cabimento. No fundo, você tá resolvendo um problema, né? Tipo, você ainda precisa das pessoas para entender isso. No desenvolvedor, a mesma coisa, né? Usando low-code, no-code, você vai ter que ter ainda a questão de lógica, seja visual ou escrita de alguma forma, né? Sim, sim. E em algum momento ele vai ter que programar. A verdade é essa, assim. Eu até digo que foi uma coisa que me evoluiu como profissional, foi trabalhar com low code, porque a minha profissão antiga, né, antes eu desenvolvia software em Lua e usava base de dados logo de início. Primeiro eu usava na cara mesmo, salvando o arquivo no HD, assim, e transmitindo por protocolo HTTP. Não usávamos bases de dados porque não fazia sentido. Era área de engenharia de vídeo, então cada arquivo de vídeo tinha uma especificação diferente. Não dava pra você fazer um domínio, não dá pra você fazer uma tabela daquilo, porque cada item que entrasse num tipo diferente ia ficar 20, 30 colunas em branco e o outro ia ficar outra 20, 30 colunas. Era impossível fazer modelagem de domínio para aquilo. Então a gente usava, simplesmente armazenava em arquivo e depois buscava nos arquivos. Antes de DocumentDB, antes de MongoDB, essas coisas. Quando veio o MongoDB, etc., começou a ganhar um hype, essa coisa de NoSQL, aí a gente migrou para NoSQL. Então assim, eu sempre fui muito orientado a NoSQL durante esse período e eu nunca amadureci o meu talento de fazer modelagem da base de dados, né? Base de dados SQL, estrutural. Eu nunca fiz isso. Quando eu comecei a trabalhar com low code, a rigidez que aquilo me deu de, olha, só trabalho com Microsoft SQL ou com Postgres no back-end, né? Porque o back-end do low code é um sistema tradicional desse, né? Então, por causa disso, você só pode montar o seu domain model dessa forma. Você tem que montar as tabelas, você tem que montar as relações. No período que eu passei fazendo isso, eu evoluí monstruosamente em modelagem de base de dados. E eu não tinha a mínima experiência com aquilo, assim. Eu literalmente tinha só um curso básico que eu fiz de SQL e saí com a vida. Sim, nunca vou usar isso. Imaginava eu que nunca ia usar, mas quando tudo quebrou no Brasil, eu saí do Brasil pra ter que usar isso. E foi curioso, porque foi literalmente uma tecnologia que muita gente torce o nariz, né, vira a cara, mas me ensinou conceitos de programação tradicional e desenvolvimento tradicional que eu não aprendi quando estava trabalhando com desenvolvimento tradicional, assim. Animal. Eu acho que de novo, né? A gente, pra quem tem curiosidade, tem o episódio que a gente falou aqui de programador de verdade, aí a gente fala muito disso, né? Sobre esses estigmas que são colocados nas áreas. Eu acho que isso não é exclusivo da nossa área em si, de tecnologia. Eu acho que tem muitas áreas que tem essa coisa, né? De, não, pessoa que realmente manja faz dessa forma, né? Hoje eu recebi um marceneiro pra fazer um orçamento aqui na cozinha de uma parada que a gente queria fazer, e aí ele falou, né? A arquiteta fez um desenho pra ele, assim, pra facilitar. Ele falou assim, pô, mas quem manja mesmo não faz dessa forma. Aí eu lembrando dessa treta toda, né? De programador de verdade não faz isso, né? Igual o que eu acho que foi o Kali que falou, né? Do Git Flow e até mesmo das ferramentas de Git, de UI, né? Eu era um pouco preconceituoso em usar, mas o que isso interfere na minha vida? Alguém do meu lado usar uma ferramenta de controle de código visual, né? Nada, assim, nada. Não fere nada, assim, né? Desde que você use o VI pra editar, né? O vinho. Exatamente, sabe? Essa coisa do VI também, né? Eu até contei aqui já, né? Que eu entrei num time onde eu fui praticamente obrigado a usar o VI. Porque todo mundo usava e aí era uma piada do tipo, não, tem que todo mundo usar, senão não dá pra gente parear aqui. E não fazia sentido, sabe? Dava pra outras ferramentas as pessoas trabalharem, sabe? Então, assim como outras coisas, né? Eu acho que, por exemplo, o WordPress, quem code WordPress não manja.
de programação, né? Nossa, eu ouvi muito isso na minha vida, né? Quando eu trabalhava em agência e eu ouvia muito isso também, né? Então, assim, acho que a gente ainda não... A gente não vai sair tão cedo desses estereótipos, esses estigmas da área, né? Eu acho que vale pra você que tá ouvindo a gente, né? E queria ter entendido um pouquinho mais, né? Desse assunto que rolou na internet esses dias. E tem rolado muito, né? Sobre low code há muito tempo, né? Não é um negócio recente, como a gente já falou aqui no começo do episódio. Então, assim, pra você que tá ouvindo a gente, não se sinta inferiorizado por um comentário desse tipo. Entenda que existem pessoas e pessoas, né? No mundo nas comunidades. Alguns têm essa coisa da busca, né? Da polêmica pra poder conseguir algo legal. Outros já são mais dessa leva assim, de pessoas que acham que tem que ter esse carimbo do programador, da programadora, né? E, então, no fim das contas, isso acaba meio que afastando, né? Então, você que tá ouvindo a gente, que tá começando na área, usa low code no seu dia a dia, fique tranquilo que se você é CEO, programadora ou programador, se você tá ouvindo a gente aí, provavelmente as pessoas já sabem, né? Mas a gente só não custa nada a gente reforçar aqui, né? E não dá ouvido, é só não dar ouvido pra essa galera aí do RDD, né, cara? Do Rage Driven Development. Rage Driven Development. Essa confusão última que deu de low code tomou uma proporção grande, assim. Saiu um vídeo do YouTube aí do Linux Tips falando disso também. Vai sair mais coisa ainda. Teve gente que me chamou pra falar mais. E assim, chega num ponto que eu gosto de falar, principalmente quando tem um tema com a discussão que a gente tá tendo, que né, mas não é, esclarecer a coisa, assim, porque tudo bem, tu nunca teve experiência com programação, com desenvolvimento nenhuma, você aprendeu desenvolvimento com essa ferramenta de low code. Calma, se tu tá achando que, sabe, caiu nessa lorota, nesse papo de que não é desenvolvedor porque você nunca escreveu uma linha de código, calma, não sei as outras plataformas, mas acho que eu trabalhei, mais hora menos hora você vai ter que mexer em código sim. Mais hora menos hora você vai ter que aprender na mesma. Com certeza, muito legal. Bom, gente, eu acho que é isso. Foi muito legal ter vocês aqui pra gente falar sobre esse assunto de uma forma legal, bacana e super explicativa aí pra quem tava interessado no assunto. E, bom, quiserem fazer os seus jabás finais aí e a gente já pode encerrar o nosso programa aqui, mais um episódio do Dinheiro. Quem quiser me seguir, assim, não sou gatekeeper de dev, mas coloca um conteúdo, né, da sua grande maioria não ensinando, mas sim tomando surra também. Metade dos meus streams eu agarro na metade por causa de algum problema no meu código. youtube.com/gliderspace, GLDRSPACE. Não sou tão ruim assim em português. De qualquer forma, fica o link aí. E passa a bola pra quem mais quiser fazer jabá. No fundo, o meu é só o site mesmo, pessoal, que fala dos meus serviços, um pouco de mim, renatocagliari.com. Escrevo um pouco sobre produto e cultura, renatocagliari.medium.com. Vai lá ler as coisas do Cagliari, porque, porra, várias reflexões muito boas. Boa, reforço do jabá aí, né? Muito bom, animal, gente. Bom, é isso. Se você quer deixar seus comentários também, a gente sempre posta lá no devnaestrada.com.br cada episódio. Você tem a caixinha de comentários. Pode deixar seu ponto de vista, não concordou ou faltou a gente falar alguma coisa aqui. Fique à vontade para adicionar lá. E também nas redes sociais, twitter.com/devnaestrada, Instagram também. E segue a gente por lá. Logo mais estaremos no YouTube também, hein, Gustavo? Logo a gente pode fazer um crossover aí legal, hein? Beleza? Vamos fazer. Te apresento para todos os gatekeepers. Você vai aparecer em todos os canais. Muito bom. É isso, pessoal. Valeu, obrigado mais uma vez, Cagliari, aí por ter participado. Valeu. E valeu também, Gustavo, pelo tempo. E nos vemos no próximo episódio. Bom fim de semana, boa semana pra vocês aí. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.